Só Deus e Ele sabem o que significa pro Nick e pra Bruna cantar uma música como essa. E é maravilhoso saber que Deus já tem feito brotar coisas lindas a partir da vida de vocês. Que no chão da vida e nas dores e angústias, Deus vai renovando todas as coisas. E sem a gente ter combinado, é um pouco sobre isso que eu quero falar essa manhã. Porque no fim de tudo, nós sabemos que o plano de Deus diz respeito a trazer ordem ao caos novamente. A restaurar tudo aquilo que foi quebrado pelo pecado. E a trazer novamente coisas lindas a partir da destruição causada por essa rebelião, que nós chamamos de queda, e tudo mais. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Lucas capítulo 24. A última reflexão dessa nossa conferência, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 44. Temos falado de transmissão, e essa manhã eu gostaria de falar da transmissão de um DNA missional e quais as implicações disso para a nossa história, para a nossa vida. Com a importância de entender essa história que Deus está escrevendo mesmo antes da história ter início. Essa história planejada desde a eternidade. Lucas 24, a partir do versículo 44, diz assim: E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Ele lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém, ou a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Vamos orar? Senhor Deus, nós desde já te agradecemos por tudo que o Senhor tem falado, ministrado aos nossos corações. Mas reconhecemos que se não for o sopro do Teu Espírito em mais esse momento, não há razão nenhuma de estarmos aqui. E não há efetividade alguma naquilo que haveremos de ouvir. Porque nem eu, nem ser humano algum tem o poder de carregar palavras transformadoras, mas a Tua palavra é viva e vivificadora. A Tua palavra, tal como disse o apóstolo Pedro, é aquela que nos faz perguntar para onde iremos se só Tu tem as palavras de vida eterna. Então que essas palavras que carregam eternidade no seu DNA possam alcançar o íntimo do nosso ser, possam nos afetar e nos perfurar, tal como espada de dois gumes afiada que é, trazendo à tona tudo o que precisa ser trazido e nos renovando o entendimento a cada dia e, portanto, também essa manhã. Assim nós oramos e já agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Algo já havia acontecido em uma estrada a caminho de Emaús, versículo 32. Dois discípulos que haviam tido um contato, um encontro com Jesus, eles perguntaram um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Você conhece a história?
2 discípulos entristecidos, 2 discípulos abatidos, 2 discípulos cansados, 2 discípulos que haviam sido aviltados pela desesperança, saem de Jerusalém. E é interessante a saída de Jerusalém, porque Jerusalém era o lugar em que eles deveriam estar. Mas Jerusalém para eles era aquele ambiente de sofrimento. Jerusalém para eles era um ambiente onde todos os sonhos foram despedaçados. Jerusalém é o ambiente onde Cristo havia sido crucificado. Então, a gente não quer saber de Jerusalém, porque a gente não quer saber do ambiente de dor. Nós não queremos voltar e revisitar nossas dores, nossos lamentos, nossas angústias. Nós não queremos revisitar o lugar onde relacionamentos foram quebrados. Nós não queremos voltar para aquele ambiente onde aconteceu tudo aquilo que a gente desejava que não tivesse acontecido. Então, a gente sai de Jerusalém. É o que esses discípulos fizeram. E a gente vai para longe de Jerusalém. Porque quanto mais longe da dor a gente puder ficar, melhor. E faz todo sentido. O contrário seria sadismo da nossa parte. Eles saem de Jerusalém, eles estão a caminho de Emaús, eles estão cabisbaixos. Se coloca no meio deles um homem, que é Jesus, mas eles não sabem. Isso porque quando a gente está cego pela dor, pelo sofrimento e pelo desespero, parece que Cristo pode aparecer diante dos nossos olhos e a gente é incapaz de reconhecê-lo. E aí Jesus vem, conversa com esses homens e fala, e aí, o que está acontecendo? Eles falam, peraí, você é o único em Jerusalém que não sabe das últimas notícias? É interessante que eles usam essa expressão, as últimas notícias. Na mente deles, quais eram as últimas notícias? As últimas notícias eram que o Cristo havia morrido, mas isso não é verdade. As últimas notícias eram que Cristo havia ressuscitado, eles só não tinham essa notícia ainda. A mente deles está presa na sexta, mas já é domingo. A mente deles está presa naquilo que deu errado, mas Jesus Cristo está ali para dizer que aquilo que eles pensam que deu errado não deu errado, foi apenas um tempo. Porque nós somos seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. O Tom falou sobre isso, a gente quer as coisas na hora, mas a caminhada, a vida, é uma caminhada de processos. E é bom que assim seja, porque é em meio aos processos que Deus vai trabalhando na nossa consciência, nos nossos afetos, na nossa mente, no nosso coração. Mas, resumindo a história, Jesus compartilha com eles, e deve ter sido maravilhoso, porque a palavra diz que ele expôs as Escrituras inteiras, assim. Imagina, um estudo bíblico sobre a Bíblia inteira, o que naquela época era o Antigo Testamento, dado por Jesus. Eu queria estar lá, eu não estava lá, mas eu vou estar lá um dia e eu vou falar, Jesus, dá para repetir aquele estudo bíblico? Eu fiquei curioso com os detalhes, eu gostaria de uma reprise, assim, lá com ele, quando a gente estiver lá. E é interessante que enquanto Jesus expõe as Escrituras, os olhos deles ainda não são abertos. Interessante isso. Mas aí Jesus faz como alguém que vai seguir seu caminho, os 2 discípulos viram e falam, não, já está tarde, não vai seguir caminho não, fica aqui com a gente. Jesus meio como quem não quer nada, tá bom, fico. Como se fosse surpreendido, como se sua agenda fosse transformada por aquilo que está ao seu redor. Não, ele tinha uma agenda muito definida. Ele foi lá, é para ficar mesmo. E quando ele se assenta junto desses 2 discípulos, é interessante que a palavra vai dizer que quando ele partiu o pão e deu graças, seus olhos então foram abertos. Porque tem o papel da transmissão de conteúdo, mas mais importante do que isso, tem o papel da transmissão da vida. É ao redor da mesa que tudo faz sentido. É quando eles estão olhando para Jesus e ainda sem entender muito bem quem é aquele homem, quando Jesus ele parte o pão e agradece pelo pão, seus olhos são abertos e eles pensam, nós já vimos alguém partindo o pão desse jeito, ninguém mais parte o pão desse jeito. Nós já vimos alguém ser grato desse jeito e a gente só viu uma pessoa ser grato desse jeito. Os olhos são abertos. Jesus se coloca diante deles. E aí, quando parece que é o clímax da mensagem, aí Jesus some. Jesus vai embora.
Mas eles olham para trás e eles se perguntam um ao outro, versículo 32, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? É isso que a palavra de Deus faz a nós. Por isso que nós enfatizamos tanto a transmissão da palavra de Deus, porque só ela para aquecer os nossos corações nos momentos frios da vida. Só ela para renovar nossa esperança quando a gente não consegue enxergar mais nada. Só ela para lutar, inclusive, contra essa dinâmica que o Tom falou, de uma liderança pelos nossos sentimentos, a partir de nos trazer uma convicção que só a palavra pode nos dar. E aí nós chegamos a esse texto. E aqui nesse texto eu gostaria de propor para vocês, como base, a gente não vai ficar aqui essa manhã, mas nós vemos duas chaves interpretativas, ou seja, duas expressões que são cruciais para um entendimento do Evangelho como um todo. A primeira chave interpretativa é uma chave que eu vou chamar de chave messiânica. Quando ele diz que está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos. Isso estava definido, a cruz não foi um acidente. Essa é a chave messiânica. Para entender o ministério de Jesus, nós temos que entender que ele precisava sofrer, morrer e ressuscitar dos mortos. Essa é a primeira coisa. A segunda chave é o que eu vou chamar de uma chave missional. O que é essa chave missional? Diz que em seu nome, no nome do Cristo que precisava vir, sofrer, morrer e ressuscitar, em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então nós vemos a missão de Cristo e a missão do povo que vem a partir de Cristo. A chave messiânica e a chave missional. E o porquê é importante nós compreendermos isso? Porque a Bíblia conta uma história. E tantas vezes a gente se pergunta, certamente você já se perguntou, quem sabe você ainda está se perguntando qual é a vontade de Deus para a minha vida. Parafraseando essa sua pergunta, ela pode se tornar: que papel eu tenho a desempenhar na história que Deus está escrevendo? Essa é a mais importante das perguntas. Mas para entender qual papel eu desempenho nessa história, primeiro eu preciso compreender muito bem o que é essa história. Porque às vezes parece que a gente está falando de uma transmissão do Evangelho como conteúdo tão somente, embora precioso, e parece que isso começa assim em Mateus 28. Jesus está morrendo, ele, antes que eu esqueça, vocês têm que ir ao mundo, tá? Não dá uma impressão, às vezes, assim? Se a gente lê a missão a partir da grande comissão, tão somente, e aí Jesus repete isso em Atos 1:8, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês e serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, às vezes a gente acha que a missão começa com a igreja e a missão começa no fim dos evangelhos ou, no máximo, no início de Atos. E se a gente achar que a narrativa da história da redenção começa em Mateus, ou em Lucas, ou Marcos, ou João, que tem seu equivalente em João 20, ou Atos, a gente vai perder grande parte daquilo que é o DNA de um Deus missionário desde o início de todas as coisas, ou o melhor seria dizer, desde antes de todas as coisas serem criadas. Existia um mestre hindu, Badrinath, não sei se essa é a expressão correta do nome dele, mas olha o que ele diz a nós cristãos. Eu não consigo entender porque vocês missionários apresentam a Bíblia para nós na Índia como mais um livro de religião. E de qualquer maneira, nós já temos diversos livros de religião na Índia, nós não precisamos de mais um. Porém, eu encontro na sua Bíblia uma interpretação singular da história. A história de toda a criação e da raça humana, e dessa forma, uma interpretação singular da pessoa humana como um agente, preste atenção, responsável dessa história. Eu quero nos levar a uma reflexão essa manhã. E ela começa com isso. Nós precisamos entender que a Bíblia só conta uma história. É o que a gente chama de história da redenção. É uma história apenas. E não é apenas... Perdão. Não é apenas uma história, ela conta a verdadeira história da humanidade, porque desde a fundação do mundo, Gênesis 1, até para onde o fim de todas as coisas caminha, Apocalipse. Tudo começa num jardim.
tudo termina numa cidade. Não há outro livro na história da civilização humana que ouse dizer como tudo começou e para onde tudo vai. Conta uma história. Nessa história, alguém já disse o seguinte, que Deus é um Deus que envia. Deus é um Deus missionário. Um Deus que chamou seu povo, a igreja, para ser um agente missionário do seu amor e da sua glória. O conceito missional, portanto, deve servir à igreja ao esclarecer o seu chamado e ajudando-a teologicamente a compreender e a praticamente viver a missão de Deus no mundo hoje. Por mais que frequentemente seja declarado a igreja de Deus tem uma missão, preste atenção nisso, a expressão mais acertada seria a missão de Deus tem uma igreja. A gente não precisa mais perder tempo pensando em qual é a missão da nossa igreja. Qual é a missão da Calvary Campo, da Calvary Curitiba, da Calvary Rio? Não, a pergunta está errada. Não é qual é a nossa missão no sentido que a gente tem que gerar uma missão. Não, Deus já tem uma missão. E agora, para o cumprimento dessa missão, Ele gerou um povo. Ele gerou a igreja. Então não é que a igreja tem uma missão, é que a missão tem uma igreja para carregar a missão ao mundo. Tim Keller, ele disse o seguinte, a minha expressão é que a cristologia não é uma base suficiente para a missão de Deus. Interessante o que ele fala, um pouco assustador no início. Ao invés disso, nós precisamos de uma base trinitariana. Deus sempre esteve em missão, e se nós começarmos com Jesus, presta muita atenção nisso, se a gente começar a entender a missão em Jesus, nós teremos dificuldade em entender as escrituras que Paulo usou. Na verdade, sem a história de Israel, das alianças e das promessas, nós teremos dificuldade em entender até mesmo Jesus. Missão é o trabalho contínuo de Deus na história em chamar um povo para si, ou até mais abrangente. É sua obra de redimir a criação. O chamado à justiça que ouvimos no Antigo Testamento não é meramente um chamado para uma salvação futura, mas um chamado a viver sob o reino de Deus agora e hoje. A nossa missão não é, uma vez ter conhecido a Jesus Cristo, esperar irmos para o céu. Salvação não é isso, irmãos. Salvação não é ter conhecido a Jesus e esperar morrer, porque essa seria uma salvação muito medíocre, com implicações irrelevantes. Se Jesus tivesse como objetivo único, definitivo e último te levar para o céu, ele te convertia e te matava no segundo seguinte, assim, não dava nem tempo de pecar. Né? Seria uma boa estratégia de conversão, inclusive para esse pessoal que acha que eu ganho salvação, perco salvação, ganho salvação, perco salvação. Então, se Deus quisesse resolver esse negócio de céu, se fosse a única coisa que ele tivesse preocupado, o que ele fazia? A gente saía aqui, não precisava nem fazer uma conferência como essa, a gente ia para a rua, lá no centro, pregava o evangelho, fazia um apelo, o povo levantava a mão, orava com a gente entendia que eles foram salvos, a gente empurrava para frente do caminhão já. Aí está resolvido. O cara morreu, não deu tempo de pecar, não perde salvação, vai para o céu. Se é isso que a gente está pensando. Mas não é isso que a gente está pensando. Porque salvação não implica apenas um destino. Salvação implica um processo, implica um caminho. Jesus não está falando, olha, venham para mim e vocês vão para o céu. Não, venham para mim porque eu sou o caminho para o Pai. Eu estou aqui para revelar uma identidade. Eu não estou apenas aqui para te dar uma recompensa no que diz respeito a um destino. Eu estou aqui para te revelar quem Deus é por isso que eu só faço aquilo que o Pai faz, eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazendo, e aquilo que eu fizer você pode fazer também. Diz respeito a um processo, diz respeito a uma revelação de identidade. Michael Gorin, missiólogo canadense, ele diz que missão não é o que a igreja faz. Isso é muito importante. Antes, a missão da igreja é a participação na missão de Deus. Ele diz que a missão possui uma natureza comunitária, ou seja, não é a minha missão, a missão do Tom, a missão do Vitor, é a nossa missão. Você já percebeu que tudo na narrativa bíblica é plural? Tudo. A gente já vai falar sobre isso. Desde um Deus que é uno, mas é trino. Um Deus que é três, mas é um, mas é três, não me peça para explicar, eu só sei que é. É um Deus que é singularmente plural. E chama para si um homem? Não, um povo. O povo de Israel.
E a partir de Israel envia o Messias, que não é apenas o Messias de Israel, mas é o Cristo do mundo. E que a partir desse Cristo nasce o quê? Eu e você, não apenas, mas nasce a igreja. Para que no fim de todas as coisas, todos os povos, tribos, nações, línguas, dialetos, reconheçam que quem é o Senhor? Jesus. Não existe o meu ministério. Não existe a minha missão. Existe a nossa missão como povo de Deus. A abrangência da missão é global. Por quê? Porque ela engloba toda a criação, uma vez que a missão de Deus é a redenção do mundo. Então, o Gorin ele vai resumir da seguinte maneira. A missão de Deus, isso é tão importante, não é tanto ir nem fazer, porque a gente acha que missão é tarefa. Missão não é ir nem fazer. Missão, presta atenção, é ser. Porque Deus não nos chamou para cumprir uma tarefa. Deus nos chamou para revelar uma natureza a partir de um relacionamento com a Trindade. Cumprir a missão tem muito mais a ver com a maneira como você vive do que a tarefa que você desempenha. Cumprir a missão tem a ver com natureza. Tem a ver com identidade. E isso deveria ser óbvio para nós. Qual é o problema? O problema é que ao longo dos séculos, nós fomos fragmentando a Bíblia. Por exemplo, como é que a gente ensina Gênesis para as nossas crianças no Ministério Infantil? Não que está errado, tá? Mas está um pouco errado. Não está errado na transmissão do conteúdo, está errado na essência desfragmentada. A gente ensina Gênesis, que é o quê? Gênesis 1 e 2, a gente ensina para as crianças. Criação. Gênesis 3, queda. Gênesis 4 até Gênesis 11, confusão, dilúvio, Babel. Gênesis 12 a Gênesis, 20 e tanto, que eu não vou lembrar de cabeça. Abraão, história de Abraão. Aí depois, história de Isaac. Depois, história de Jacó. Depois, história de José. Aí depois, história de Moisés. Aí depois, a história dos juízes. Aí depois, história do Samuel. E história do Saul. E história do Davi. E a gente vai fragmentando a Bíblia como se fosse um monte de história muito legal, que em algum momento vai fazer sentido. Não, é uma história. Deus está escrevendo uma história. Ele só está tentando transmitir uma realidade. Desde Gênesis é isso que acontece. Gênesis 1, 26 a 28, você conhece, Deus ele vai dizer o quê? Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. É a primeira vez que a Trindade usa esse verbo. Porque antes do homem, o verbo é outro. O verbo é haja. Haja luz. Haja firmamento, haja divisão entre terra seca e águas. Haja animais, haja vegetação, haja... Por quê? Porque em todas as coisas, em todos os detalhes da criação, Deus está demonstrando o seu poder. Eu falo, haja e as coisas vêm à existência. Mas na criação do ser humano ele diz façamos. Porque ele não está revelando um poder, ele está revelando uma vontade relacional. Façamos juntos o ser humano. De que maneira? De maneira muito específica. De uma maneira que revele na terra quem nós somos aqui nos céus. E não é essa a oração de Jesus lá na frente? Seja feita a sua vontade aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Ou seja, que haja na terra um povo que revele aquilo que a Trindade é na eternidade. Conforme a nossa imagem. Conforme a nossa semelhança. E aí ele dá uma ordem para que isso fique muito claro. Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Ou seja, não apenas eu quero ter um equivalente da Trindade ali na terra, mas eu quero que isso povoe a terra. Cresçam, multipliquem-se, criem cultura e espalhem, isso está em todo o Antigo Testamento, essa ideia, espalhem por sobre toda a terra a minha glória. E glória, a gente pensa que glória a Deus, dá essa ideia de adoração, é também, mas glória, no original, no hebraico, traz uma ideia de densidade, traz uma ideia de peso de identidade. Quando Deus está falando que Ele quer ser glorificado, que Ele quer espalhar sua glória e encher a terra com sua glória, Ele não está falando que em um momento Ele quer que todo mundo levante a mão e cante músicas para Ele. O que Ele está dizendo é que quando a sua glória se espalhar por sobre a terra, é que a sua natureza será revelada a todos os povos. Através de quem? Através desse ser humano que Ele criou
para ser o seu equivalente. Então, Deus é um Deus que carrega desde o início de todas as coisas um DNA de transmissão. Não apenas daquilo que se pode fazer, mas de quem Ele é. Desde o início. Deus cria um ser, à sua imagem, conforme a sua semelhança. Aí vem o dilúvio. Parece que é um ajuste de roteiro o dilúvio, não parece? Inclusive a nossa tradução no português, acho que no inglês, não analisei, mas no inglês deve ser mais ou menos isso. Dá até a ideia assim, Deus se arrependeu. Eu lembro, eu tive aula com o Tom sobre isso, aqui no seminário. Ele falou, não é arrependeu, é que a tradução não funciona aqui. É assim, ele refletiu sobre, ele ponderou sobre o que havia feito. Por quê? Porque Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é passível de arrependimento, porque só se arrepende um sujeito falho, só se arrepende quem errou. Deus é perfeito, não tem como ele errar. Se ele é perfeito, não tem como errar, não tem do que se arrepender. Então Deus se arrependeu. Mas parece que é um ajuste de roteiro. Parece que é assim, vamos lá, Adão e Eva, não sei o quê. Putz, Adão, que pisada de bola, rapaz. Aí, não, beleza, vamos ver se fora do jardim esse negócio dá certo. Vamos dar uns meninos ali, Caim e Abel. Vamos lá, vamos fazer uma oferta. Quero ser glorificado, quero ser louvado. Caim, o que você fez, rapaz? E aí a coisa vai ficando ruim. E vai ficando cada vez pior. E aí parece que Deus põe a mão na cabeça e fala, ih, caramba, deixa eu apertar o reset nesse negócio, vamos começar tudo de novo. Não é ajuste de roteiro. Sabe por quê? Porque em Gênesis 8, 16 e 17, sabe o que Deus disse para Noé e sua família? Saiam da arca, espalhem-se pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Ou seja, continuem espalhando por toda a terra a identidade de quem eu sou. O plano continua mesmo? Aí parece que a coisa vai ficar um pouco melhor. Aí vem Babel. A gente é complicado. Deus fala assim, se espalha, o que o povo faz? Se ajunta. Deus fala, faça conhecido o meu nome, o que o povo faz? Quer ter o seu nome conhecido. Deus fala, olha, vai se espalhando porque eu vou prover para vocês e eu vou cuidar de vocês. O que o povo faz? Constrói cidades fortificadas para sentir-se seguros a partir daquilo que é a força do seu próprio braço. E aí não apenas isso, há uma expressão ali, tanto literal quanto simbólica, eles começam a construir uma torre para chegar até os céus. O que é isso? O que é Babel? Babel é a religião dos homens, uma religião que pensa que pelo seu próprio esforço pode chegar até Deus. Deus não pode deixar que essa consciência se espalhe sobre a terra. A consciência de que o homem pode chegar até Deus a partir daquilo que ele pode construir. Toda religião é baseada nisso, é por isso que o evangelho é diferente, irmãos. O evangelho é o único que declara que o ser humano não pode fazer nada, que se Deus não vier e intervir de cima para baixo, o ser humano pode construir a torre mais alta do universo, ele não chega até Deus. Deus separa esse negócio, confunde as línguas para que eles não pudessem mais se comunicar, eles se dissipam. E aí a gente tem um problema, sabe por quê? Porque agora esse povo que estava concentrado se espalha por todo o mundo, pensando o quê? Que eles ainda podem chegar até Deus baseado na força do seu próprio braço. E aí é lindo o que Deus faz. Isso é o que a gente começa a chamar de história da redenção. Depois de Gênesis 11, adivinha o que vem? Presta atenção que essa revelação é importante. Depois de Gênesis 11, sabe o que vem? Gênesis 12. É uma baita revelação. Sabe por quê? Gênesis 11 você tem Babel. Você achou que vinha uma assim, né? Mas vai vir. Mas Gênesis 12, ele chama Abraão. Sabe o que é Abraão? Abraão é a resposta de Deus para os dispersos de Babel. Ele chama um homem e ele diz o seguinte, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela. Sai da casa do seu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Ou seja, um povo com uma mentalidade religiosa que achava que conseguia chegar até Deus pelo seu próprio esforço, se dissipa por sobre a terra. Então o que Deus faz? Chama um homem, tira-o da sua zona de conforto e fala que ele será pai de muitas nações, para que através dele
todas as famílias da terra sejam abençoadas. Aqui ele estava falando da promessa messiânica que haveria de vir a partir de Abraão, da maldição à bênção, do problema à solução, da família de Abraão que se tornaria Israel, seria também a resposta de Deus para os dispersos de Babel. Desde o início. E aqui eu gostaria que você tomasse nota, refletisse sobre isso. Desde o início, Deus deixa muito claro o que é o DNA do seu povo. Se eu fosse resumir em uma frase, quem nós somos? Um povo abençoado para abençoar. Eu te abençoarei, mas não para que você seja abençoado. Eu te abençoarei para que você seja bênção. Sabe qual é o problema da igreja? Achar que bênção de Deus nos torna abençoados. O problema da igreja é não entender que a bênção de Deus não nos torna abençoados. A bênção de Deus nos torna bênção na vida de outras pessoas. E aí a gente começa a clamar bênçãos para quem? Para nós mesmos. A gente está orando pelo nosso emprego, a gente está orando pela nossa família, a gente está orando pelos nossos projetos, a gente está orando pelos nossos planos, porque a gente está achando que nós somos os queridinhos de Deus, privilegiados, com uma bênção que nos alcançou, quando na verdade a bênção que nos alcançou não nos torna privilegiados tão somente, nos torna responsáveis pelo resto do mundo, a qual essa bênção ainda não chegou. Caráter missional do povo de Deus. Abraão, olha os dois verbos. Sai e vai. Sai e vai. Saia da sua zona de conforto e vá em direção àqueles que ainda não têm a notícia de um Deus que se revela através da história. Ele vai repetir isso através de toda a história. É isso que Jesus vai dizer quando ele está falando da grande comissão. Sai e vai. E aí parece que às vezes a gente transformou a igreja num lugar onde a gente não sai e os outros têm que vir. Gente, eu sou pastor de igreja, eu não vou bater na igreja, eu não sou contra a igreja. Eu defendo a igreja até a morte, porque eu não sou louco, inclusive, de falar mal da noiva do meu Senhor. Não sou louco de fazer isso. Eu posso ter minhas divergências com a minha esposa, mas você não é louco de falar dela na minha frente. Eu não sou louco de atacar pedra na noiva santa, adornada e imaculada que o meu Cristo morreu na cruz para redimi-la. Porém, nós temos que entender o que é a essência da nossa missão, a nossa identidade. Às vezes a gente está achando, né? Nós pastores a gente faz isso porque assim é o dano mínimo, né? A gente fala, convida alguém para a igreja. E aí o cara acha que convidar alguém para a igreja é evangelizar. Não, evangelizar é evangelizar. Convidar para a igreja é outra coisa. Se ele não vai nem evangelizar, pelo menos convidando para a igreja, a gente acha que talvez ele possa ser exposto à palavra e o Espírito Santo vai carregar no seu coração aquilo que precisa ser traduzido. Então é melhor convidar para a igreja do que não fazer nada. Mas a nossa missão é mais do que convidar para a igreja. A nossa missão é revelar Deus por onde quer que nós passemos. Seria melhor ainda se antes de você convidar para a igreja, você transmitisse o evangelho e visse o poder e a atuação do Espírito Santo na vida daquela pessoa através de você, porque agora você se compreendeu não apenas como um privilegiado que teve sobre si a salvação, mas como um responsável de carregar essa bênção que te alcançou um dia. É por isso que a igreja... E entenda, quando eu falar igreja, eu não estou generalizando, não estou falando de todo mundo, é para não ter que explicar toda hora, mas... É por isso que muitas igrejas são estéreis. Porque tem muito crente se achando privilegiado. E pouco crente se compreendendo como responsável. Abençoado para abençoar. Através de você, Abraão, eu quero abençoar o mundo. Através de você, Abraão, eu quero que esses dispersos e escravizados pela mentalidade religiosa possam ser alcançados com a notícia de um Deus que se revela na história. Portanto, Chris Wright diria que nossa missão, se biblicamente conceituada e validada, significa a nossa participação comprometida como povo de Deus, no convite e mandamento de Deus, na missão de Deus, dentro da história do mundo, para a redenção da criação de Deus.
E só mais uma outra chave do Antigo Testamento, um texto importante, assim como Gênesis 12, é o texto de Êxodo. Aliás, toda a estrutura de Êxodo é uma estrutura sensacional. De novo, ao invés de fragmentarmos a história de Êxodo como o menininho Moisés que vai para o palácio e aí ele cresce, isso é uma coisa muito bonita, e aí ele vai tentar matar o egípcio porque ele vai tentar resolver as coisas à sua própria maneira, e aí ele tem que ir para o deserto, e ele fica 40 anos lá, e aí a sarça aparece, aí ele volta, e aí ele liberta o povo porque Deus manda as pragas, e aí depois ele vai para o deserto de novo, e abre o mar, e sai a água da rocha, cai carne do céu. Aí parece que a gente está contando a historinha de Moisés. Não, a história é muito mais abrangente, porque é uma única história. Ele traz Abraão. De Abraão vem Isaac, de Abraão vem Jacó, de Abraão vem José. A partir dessa linhagem virá Moisés, o grande resgatador, que é também uma tipologia do próprio Cristo. Mas é interessante que Êxodo 1 até Êxodo 18, os primeiros 18 capítulos, Israel é resgatado do Egito. Israel é resgatado do Egito. Êxodo 19 a 24, Deus faz uma aliança com o seu povo. E Êxodo 25 a 40, Deus passa a habitar em meio ao seu povo. Então, ao invés de olhar para o tabernáculo, como aqueles detalhes que você fala, 15 capítulos para falar detalhe de construção, Deus. Qual que é o propósito? É porque por 15 capítulos Deus está tornando algo claro. Eu não sou um Deus que quer se manifestar a partir da alienação, mas eu sou um Deus que quer viver no meio do povo. O tabernáculo é o sinal da minha presença, é a Shekinah, é a glória que desce, é a nuvem que vem sobre o povo. É diante do tabernáculo, sobretudo no propiciatório, que é ali que eu vou me encontrar com o meu povo. E é por isso que eu coloco uma figura do sumo sacerdote, porque meu filho há de ser o verdadeiro sumo sacerdote. E quando o povo nas 12 tribos estão ali ao redor, vendo o que está acontecendo, no futuro tudo isso vai fazer sentido. Essa é a nossa história. Por quê? Porque em Êxodo 19, versículos 3 a 6, a palavra vai dizer o seguinte. Essa é a outra chave. Êxodo 19, 3 a 6. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo, diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas, vocês viram o que fiz ao Egito, e como transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim. E agora, olha que coisa linda. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Em Abraão, qual é o chamado de Deus para o seu povo? Em primeiro lugar, um povo que sai e vai. Em segundo lugar, um povo que é abençoado para abençoar. Mas em Êxodo nós temos mais duas realidades. Um povo que é para Deus um sacerdócio real e uma nação santa. O que era um sacerdote? O sacerdote era um porta-voz. Era um representante de Deus para o povo. E o que significa ser santo? Ser santo significa ser separado. Para o que Deus está nos chamando, irmãos? Deus está chamando o seu povo a ser um povo modelo. Deus está chamando o seu povo para ser um exemplo ao mundo de como um relacionamento com Deus pode transformar radicalmente um povo. Infelizmente, muita gente não entendeu isso também. Que nós somos, em tudo o que fazemos, representantes de quem Deus é. E a maneira como conduzimos a nossa vida revela um povo santo, ou seja, um povo contraste, um povo distinto. Se a gente soubesse disso, a gente não sonegava imposto. Se a gente soubesse disso, a gente não fazia maracutaia. Se a gente soubesse disso, a gente não passava os outros para trás, dizendo que é apenas uma boa oportunidade de negócios, justificando o nosso pecado a partir de mera consciência de negócios, por exemplo. Se a gente soubesse disso, a gente não fazia bancada evangélica. Se a gente soubesse disso, Malafaia não estava aí. Se a gente soubesse disso, a gente não tentava furar a fila numa crise de abastecimento. Eu não quero transformar aqui o evangelho em uma
lista de conduta moral, porque seria uma afronta ao Evangelho, mas se a gente tivesse a consciência de que em tudo que fazemos representamos quem Deus é a partir de um reino de sacerdotes e representamos quem Deus é a partir de uma nação distinta, um povo que vive de modo contrário ao mundo, aliás, é nisso que estava a efetividade da igreja primitiva. Sabe por que eles atraíam tanta gente? Porque eles eram diferentes do resto. Estava falando com o Nick outro dia. É uma das minhas angústias assim na vida e no ministério pastoral, é ver um povo que se diz cristão, mas não se converteu na totalidade. Porque está achando que salvação diz respeito a privilégio e não a responsabilidade. Porque o mundo é avarento e ganancioso. Portanto, o que faz, ou o que isso diz ao povo de Deus sobre a maneira como ele deve ser? Generoso. Não é isso que acontece com Zaqueu? Jesus não precisa falar nada para ele. Ele fala, o negócio é o seguinte, eu sou rico, minha riqueza é ilícita. Então, se eu arruinei alguém, se eu fiz alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes tudo que eu roubei. Primeiro ele diz, metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres. Aí, da metade que sobrou, se eu roubei alguém, e ele tinha roubado muita gente, eu vou devolver 4 vezes. Então, no dia da conversão, Zaqueu, o homem rico, fica pobre. Por isso que Jesus olha para ele e diz, hoje houve conversão nessa casa. A igreja está cheia de rico ilícito. A igreja está cheia de gente que se convertesse de verdade devia ficar pobre. E não é que a pobreza é nobreza não, ou espiritualidade. Não é que o evangelho é o evangelho do pobre. Porque viúvas ricas sustentavam o ministério de Jesus. É que não dá para ser avarento no mundo que é avarento igual. Porque no mundo que é avarento eu tenho que ser generoso. No mundo que é de ódio e de intolerância, eu tenho que ser amoroso. No mundo que se desespera nas maquinações da vida e da consciência, eu tenho que trazer uma mensagem que traga refrigério às pessoas. Por quê? Porque nós fazemos parte de uma comunidade de contraste. Se nós somos igual ao mundo, não há razão para o mundo querer o Cristo que nós devemos ou dizemos servir. Qual é a razão da gente se chamar cristão? Se nós vivemos como todo mundo que não tem Cristo vive. Se nossos apetites e anseios e sonhos e vontades... Aliás, muita gente encontra no Evangelho um bom negócio. Porque sem Deus eu estou, me perdoe a expressão, sem Deus eu estou ferrado na vida, mas com Deus eu vou ser abençoado, Ele vai me fazer prosperar. Nenhum mal vai chegar à minha tenda, nenhuma doença vai me alcançar, minha família vai bem, meu casamento vai bem. Esse é o evangelho que em muitos lugares é pregado, é por isso que a igreja brasileira é doente. Porque está falando o seguinte, você quer consertar casamento? Vem para Jesus. Jesus é um consertador de casamento. Não é. Ele é muito mais do que isso. Ele é também isso, mas é muito mais. Vem para Jesus que o teu filho que está nas drogas vai ser tirado das drogas. Primeiro que eu não posso prometer isso. Segundo que eu não posso reduzir a mensagem da redenção da história a Jesus como um oráculo que lida com problemas pessoais tão somente. Então a gente está se perguntando por que tantos cristãos ineficazes, é porque o evangelho que a gente prega é diluído. Conta-se uma história sobre Einstein, que ele estava tentando explicar uma de suas teorias a uma senhora. A senhora fala, eu não entendi nada do que você falou na sua palestra, tem como você explicar de novo? Ele explicou. Entendeu agora? Ela fala, não entendi ainda. Ele falou, tá, peraí, deixa eu tentar. Foi lá, mexeu, simplificou. Entendeu, senhora? Ela, não entendi ainda. E ele explica de novo, e explica de novo, e explica de novo, e explica de novo. E aí, lá pelas tantas, ele fala, e agora, senhora? A senhora entendeu a minha teoria? Ela fala, agora eu entendi. Ele falou, que pena, porque nem é mais a minha teoria de tanto que eu já mudei. Deixa eu te falar algo que é perigoso aqui, mas... O evangelho é totalmente inclusivo, porque convida todo pecador ao arrependimento, mas o evangelho é exclusivo, porque há nele um elemento que repele aquele que não tem nenhuma intenção de relacionamento com Deus e transformação de vida.
Então não é nossa tarefa tornar o evangelho algo mais palatável para que outros aceitem aquilo que a gente pensa. A gente tem que pregar o evangelho puro e íntegro, para que se aquela pessoa render-se ao evangelho, nós teremos a certeza que é o evangelho que ela abraçou, e não qualquer outra coisa. 1 Pedro 2, versículo 9 vai falar sobre isso. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. A mesma fala. Povo exclusivo de Deus. Para quê? Veja como no privilégio há também responsabilidade. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é nosso chamado, irmãos? Falar para o mundo de onde Deus nos tirou. E falar para o mundo para onde Deus vai nos levar. Chris Wright diz que a missão de Deus envolve o povo de Deus, vivendo da maneira de Deus, perante os olhos das nações. Às vezes a gente olha para o Antigo Testamento e fala, a lei, os 10 mandamentos. Gente, a estrutura do Êxodo é uma coisa belíssima. Porque não é que Deus propõe para o povo de Israel uma lei e aí ele diz, se vocês seguirem, vocês serão meu povo. Não, se vocês seguirem, vocês serão felizes. Se vocês seguirem, minhas bênçãos estarão sobre vocês. Mas não é, se vocês obedecerem, vocês serão meu povo. Não, ele primeiro resgata, depois ensina como viver. Isso é graça, não é lei. Primeiro ele tira do cativeiro egípcio e depois ele ensina ao seu povo como ele deveria viver à luz das nações. Não é isso que ele fez conosco? Ele não chegou para mim e falou, Diego, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho uma proposta. Se você fizer tudo certinho do jeito que eu te mandar, você vai ser meu filho. Não. Não é isso que nós fazemos com os nossos filhos. Veja bem, Noah, você tem 5 anos. Se você obedecer em tudo, eu te dou meu sobrenome. Não, Noah, você é sangue do meu sangue. Você é a extensão do meu relacionamento com a sua mãe. Você é meu filho. Então deixa eu te dizer, meu filho, como é que você deve viver. E eu estou te dizendo isso porque eu te amo. Porque se você seguir as instruções do seu pai e da sua mãe, você será feliz. Para que um dia você possa reproduzir, tendo também outros filhos, e carregue e transmita esse mesmo DNA. Nós sabemos que Israel falhou, miseravelmente. Aliás, depois de Êxodo, se você quiser resumir o Antigo Testamento, é uma coisa só. É a história de como Israel se comportou diante daquilo que Deus propôs a eles em Êxodo. É por isso que você tem juiz, é por isso que você tem profeta, é por isso que você tem os reis, é só isso. Antigo Testamento, o resto é só isso. Por que os juízes? Porque o povo estava bem, está tudo certo. Aí o povo decaía, aí se dava mal. Aí Deus tinha que levantar um juiz resgatador. Aí o povo ficava bem. Aí depois esquecia, ia para os falsos ídolos, aí ficava mal. Aí Deus levantava um juiz resgatador, aí o povo ficava bem. Fala, a gente cansou desse negócio de juiz, a gente quer rei. Aí Deus falou, rei para quê? Eu sou o rei de vocês. Isso é uma teocracia, para que vocês querem monarquia? Não, a gente quer um rei, porque todas as nações têm rei. Ah, vocês querem um rei? Então vou dar um rei que vocês querem, o mais alto de todos, os quais os maiores israelitas batiam no seu ombro. O nome dele é Saul, um Deus segundo o coração, ou melhor, um rei segundo o coração do povo, mas não um rei segundo o coração de Deus. Saul cai, vem Davi, vem Salomão. E depois? Meu Deus do céu, reino de Judá, alguns se salvavam. Reino do norte, ninguém prestava. E aí por que vem os profetas? Para 2 coisas. Para lembrar o povo de Israel do que Deus havia dito no passado. E para anunciar a redenção que haveria de vir no Cristo. É só isso. É só isso. A gente acha que profecia, essa coisa da revelação. Não, profecia é lembrar os decretos de Deus do passado e apontar para o Cristo que haveria de vir. Haverá juízo sobre vocês, mas também haverá redenção na vinda do Messias. Cristo vem como clímax da história. Muda o plano porque Israel falhou? Não, continua o mesmo plano. E caminhando para o encerramento, qual é o plano? Deus forjar para si um povo que deve sair e ir. Um povo que se compreende como abençoado para abençoar. Um povo que entendeu que é um reino de sacerdotes, portanto, representantes, embaixadores, Paulo diria, do Deus Altíssimo. E uma nação santa, isto é,
uma comunidade de contraste, que denuncia as mazelas da humanidade, ao mesmo tempo que, com a sua maneira de viver, convida a todos que estão do lado de fora a participar da história que Deus, o autor da criação, está escrevendo. É por isso, então, para o cumprimento dessa única história, que Jesus vai dizer: assim como o Pai me enviou, eu os envio. É para isso, então, que Jesus vai dizer: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, indo, façam discípulos. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-os a obedecer tudo quanto lhes ensinei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. É por isso que Jesus vai dizer em Atos 1:8, receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É por isso que a igreja de Atos viveu da maneira que viveu. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração, no partir do pão. Viveu generosamente, viveu altruistamente, viveu como uma entrega, porque quando a gente percebe que o reino vem, todas as coisas ao nosso redor perdem seu valor completamente. Porque a gente já sabe, como o Tom disse ontem, que tudo que está ao nosso redor e tudo que dá para ver e pegar vai queimar. Então não faz sentido entregar 20, 30, 40, 80 anos da nossa vida para algo que vai virar pó novamente. Só faz sentido viver por aquilo que não pode ser tomado de nós, e isso é a eternidade. E é por isso que Jesus disse em Mateus 5, 13 a 16, sabe quem nós somos? O povo que dá gosto à humanidade. O povo que restaura o sabor. O povo que preserva para que isso não vive um total caos, não vire um caos total. E o povo que traz revelação em meio às densas trevas do pecado. Vocês são sal da terra e vocês são luz do mundo. Por isso, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e façam o quê? O que Deus queria desde o início. Glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Para que, em Apocalipse, nós temos aqui um diagrama. Em Apocalipse 7, 9 a 12. Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, imagina essa cena, dos anciãos, dos 4 seres viventes. Eles se prostravam com o rosto em terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre, amém. Qual é a mensagem, qual é a história, qual é o drama da redenção que Deus está escrevendo? Que Deus criou todas as coisas, que veio a queda, o pecado do homem, mas que Deus não se limitou à queda, mas chamou para si um povo enviado em missão. Esse povo falhou miseravelmente, e é por isso que veio a intervenção da cruz na pessoa de Jesus. Para que nós soubéssemos hoje qual é a garantia que temos e a diferença que temos com Israel. Se eles falharam, por que a gente não vai falhar? Por 2 razões, pelo menos. Primeiro, porque a nossa vitória está garantida em Cristo. Segundo, porque a força motriz da nossa missão não está em nosso braço, mas no poder do Espírito Santo, deixado por Jesus Cristo para o cumprimento da missão. Para quê? Para que essa igreja, como povo em missão, anuncie que um dia Cristo há de voltar e trazer ordem ao caos. Sabe por que as pessoas estão morrendo? Espiritualmente falando. Obviamente por causa da queda, mas por que elas estão morrendo em vida? No desespero. Porque elas não têm esperança para o amanhã. No nosso texto de Lucas 24, Jesus diz: eu estou indo e vocês estão voltando para a cidade. Mas quando o meu Espírito vier sobre vocês, vocês serão testemunhas na cidade. E esse testemunho não ficará reduzido a uma localidade chamada Jerusalém ou Curitiba.
ou Fortaleza, ou Rio, ou Floripa, ou tantas outras cidades. Vocês vão voltar para as suas cidades. Quem é de campo fica aqui, para sermos testemunhas, fiéis, no lugar onde Deus nos plantou, para que no meio do caos da cidade possa ser percebida, mesmo que em fé, uma outra cidade chamada Nova Jerusalém em meio aos homens. Para que no meio do caos de Curitiba e do Rio e de Fortaleza e de tantas outras cidades, possa ser percebida uma cidade de refúgio, para que eles olhem para nós e vejam, existe uma outra maneira de ser gente. Existe uma esperança que eu não vejo em qualquer outro lugar. Existe um jardim plantado no meio da cidade. Esse jardim é o povo de Deus, que aponta para a Nova Jerusalém que há de vir. Essa é a nossa missão. Falar de um Deus que cria todas as coisas como sendo boas e há de restaurar a ordem ao caos, sendo glorificado e reinando sobre tudo e sobre todos. Que a gente possa transmitir essa verdade, essa história, mas acima de todas as coisas que a gente possa transmitir essa natureza de um Deus que nos criou para mostrar ao mundo quem Ele é. Não apenas o que Ele faz, mas quem Ele é. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, diante da Tua verdade, Pai, nós ficamos humilhados, constrangidos, porque nós temos uma consciência que nos diz que nós não somos capazes de tão grande tarefa. Nós sabemos que nós não conseguimos alcançar a cidade ou o mundo. Mas é por isso que nós declaramos a nossa total dependência da atuação do Teu Espírito. Deus, sopra novamente o Teu Espírito sobre nós. Mande porção sem medida do Teu Espírito sobre essa igreja. Sobre essa igreja que está aqui hoje. Sobre essas comunidades locais representadas. Sobre essas cidades. Para que essas comunidades sejam um anúncio, um sinal do reino que há de vir na plenitude. Que a gente possa mostrar ao mundo, não apenas dizer, mas mostrar ao mundo como é que vive um povo tocado e transformado pelo Cristo. Nos ajude, pois sem o Teu auxílio e Teu poder, essa tarefa é impossível de ser cumprida. Mas em Ti, voltaremos firmes para as nossas cidades, para sermos tudo o que o Senhor nos chamou para ser e revelar tudo o que o Senhor nos chamou para revelar. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.